Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Eu estou mais uma vez aqui no deserto da Judéia, no deserto do Mar Morto e no sítio arqueológico de Khirbet Qumran, ou Khirbet Qumran, onde encontraram os famosos manuscritos do Mar Morto. Esta caverna que está logo atrás de mim aqui é a gruta número 4, onde importantes manuscritos foram encontrados. Na verdade, há programas Evidências onde eu explico toda a história dos achados arqueológicos. Há também palestras minhas na internet que você pode procurar aí e ver os detalhes disso. Mas resumindo, para quem talvez não saiba, um garotinho beduíno chamado Mohamed El-Dib estava nas grutas, não nessa especificamente, mas em outras grutas lá de cima, procurando algumas cabras que tinham desaparecido. Isto foi em 1947 e 1948. E ele, olhando as grutas, procurando os animais desaparecidos, resolveu pegar uma pedra e jogar dentro da gruta para ver se os animais fariam barulho ali dentro. Só que ao invés do ruído de animais, ele escutou o barulho de cerâmica se quebrando. Quando ele entrou, com a ajuda de um irmão mais velho, descobriu alguns vasos dessa altura, que eles pensavam ter tesouros ali dentro, mas na verdade estavam repletos de outro tipo de tesouro que os próprios beduínos não reconheceram ao princípio. Manuscritos judaicos de mais de 2.000 anos. Alguns deles, ou muitos deles, cópias da Bíblia Sagrada. Cópias do livro de Isaías, do livro de Daniel, do livro de Abacuque, do Gênesis, do livro dos Salmos. E todo o achado arqueológico de Qumran foi simplesmente uma das maiores descobertas que tivemos no século XX a favor tanto da veracidade do texto bíblico, como do contexto de algumas passagens da Bíblia Sagrada. E eu vou andar um pouquinho aqui e vou mostrar para vocês duas coisas daqui de Qumran que nos ajudam a ilustrar ou contextualizar episódios do Novo Testamento. Então venha comigo, eu vou mostrar esses dois lugares para você. Quando se fala dos manuscritos do Mar Morto, uma pergunta que vem à mente daqueles que entram em contato com esse tema seria: quem escreveu esses manuscritos? Quem produziu essas cópias? Há algumas hipóteses. Norman Gould, por exemplo, pensava que havia uma biblioteca em Jerusalém e que quando os romanos destruíram a cidade, essa biblioteca foi retirada e trazida para cá e escondida nas grutas e depois acabaram ficando aí por 2.000 anos. Mas a hipótese que mais predomina, e eu faço parte dos que defendem essa tese, seria de que os manuscritos foram copiados aqui, provavelmente por uma seita judaica chamada a seita dos essênios. Quem eles eram? Anote aí. Os essênios eram uma dissidência do grupo sacerdotal. Eram homens que não concordavam com o modo como o sacerdócio estava sendo realizado em Jerusalém, então saíram da cidade e vieram para o deserto. E é curioso que aqui nesse lugar onde eu estou, é onde eles faziam as suas refeições. E eles não copiaram apenas manuscritos bíblicos, como eu disse para vocês, eles também tinham copiados regras da comunidade, livros sobre moralidade, alguns salmos que nós não conhecíamos antes no cânon sagrado, e eles também reproduziam uma esperança messiânica da época. Uma delas me chama a atenção. Aqui nesse lugar onde eles faziam as refeições sentados, em silêncio, havia um texto que dizia que toda refeição eles estavam esperando pelo dia em que o Messias pessoalmente viria para abençoar o vinho, abençoar o pão e assim inaugurar os tempos messiânicos. E é interessante que Jesus, provavelmente conhecendo esse contexto que nós desconhecíamos até o achado de 1948, termina o seu ministério dando uma bênção sobre o vinho, sobre o pão e celebrando a Santa Ceia. É incrível, não é? Outra coisa que chama atenção é isso aqui atrás. Olha, os essênios praticavam muito, como todos os judeus da época, os banhos de purificação. Você vê aqui em todo o sítio arqueológico muitos tanques de mergulho, onde eles procuravam se purificar das coisas eventuais do dia que poderiam contaminá-los. Então aqui atrás nós temos justamente um desses tanques de purificação. Esses tanques são chamados de mikveh ou mikvaot no plural. Você vê que a pessoa descia por uma escada completamente impuro, mergulhava na água, desnudo, e depois subia pela outra escada, na teoria deles, completamente purificado. É lógico que a pessoa banhava, mas havia um teto aqui em cima, tudo isso era fechado. Então a pessoa descia, se purificava e subia. Por que esse banho de purificação diário? É porque eles acreditavam que no dia a dia, você como judeu, poderia ter
contato talvez através de um toque de mão com alguém que tocou numa carne de porco, com alguém que tocou num cadáver. Então você estaria contaminado. Então para isso você tinha o mergulho de purificação. Esse mergulho era praticado sempre pelos judeus da época. O interessante é que quando João Batista começa a sua pregação lá no Rio Jordão, e há quem diga que João Batista passou algum tempo aqui em Qumran, mas isso é assunto para um outro vídeo, João Batista começa a sua pregação justamente mergulhando as pessoas na água, praticando um batismo. Agora, no caso de João Batista, havia duas diferenças em relação ao batismo tradicional dos judeus. Primeiro, a pessoa aqui, ela se auto-mergulhava na água. No caso de João Batista, ele provavelmente batizava as pessoas. Segundo, o batismo aqui era para as pessoas que diziam: eu sou puro, eu sou santo, eu levo a sério a religião, por isso eu mergulho no tanque de purificações. No caso de João Batista, eu sou pecador, eu careço da graça de Deus, por isso eu sou batizado para a remissão dos meus pecados. Percebeu a diferença? E num desdobramento disto, esse batismo, que antes era um ritual judaico, depois se tornou um ritual do segmento de João Batista, se torna também um rito de iniciação no cristianismo. A água que eles usavam para encher esses tanques não poderia ser uma água qualquer. Tinha que ser uma água viva, uma água corrente. Aqui, praticamente não tem chuva, estou no deserto. Mas quando chovia nas montanhas em Jerusalém, essa água descia por ali e acabava enchendo esses tanques de purificação. Há várias canaletas aqui e o tanque era cheio então com água da chuva, que eles chamavam também de água viva. Gente, esse deserto aqui conta muita coisa. E eu quero terminar o meu vídeo agora contando algo que me chamou a atenção. Os manuscritos do Mar Morto também nos ajudaram a compreender um pouco expressões idiomáticas da época de Jesus que de outra forma nós não as compreenderíamos. E uma dessas expressões eu vou dar como exemplo para você aqui. Émile Pouer, que é um professor da École Biblique de Jerusalém, um dos maiores epigrafistas que nós temos aqui em Israel, ele é francês, ele traduziu há alguns anos atrás, há mais ou menos uns 20 anos atrás, um grupo de bem-aventuranças que estavam nos rolos do Mar Morto. E essa tradução lançou luz sobre Jesus e o Sermão do Monte, as Bem-aventuranças. E num texto do Mar Morto chamado A Guerra, ou A Regra da Guerra, porque contava a guerra cósmica ou espiritual entre os filhos das trevas contra os filhos da luz, diz que aquele que vencerá a batalha, o filho da luz, ele não tem um coração duro como o dos filhos das trevas, mas ele é um Anavei Ruach. O que é Anavei Ruach? Em hebraico, Anavei Ruach significa o encurvado no espírito. Aquele que se dobra. A palavra Ruach em hebraico significa tanto o espírito quanto sopro ou vento. Então, encurvado no espírito é como se fosse, imagina um trigo que quando o vento sopra, o que acontece com aquele trigo? Ele se encurva, ele se abaixa. Então significa aquela pessoa que está disposta a obedecer o Espírito de Deus onde quer que ele sopre. Jesus disse uma vez a Nicodemos: o Espírito sopra onde quer. Ouve-lhe a voz, não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Mas você percebe o poder do Espírito. E quando o Espírito, o sopro de Deus, sopra e o trigo se abaixa, ele está mostrando que é um Anavei Ruach, um encurvado no Espírito. Traduzindo a expressão idiomática para o que Jesus quis dizer, o encurvado no Espírito é aquele que obedece a Deus. Que quando Deus o convoca para a guerra, ele vai em nome do Senhor. E ele é o contrário daquele das trevas que tem o coração duro. Ele se inclina para Deus. Ele é maleável à vontade de Deus. Por isso Jesus falou: bem-aventurados os encurvados no Espírito, que a nossa Bíblia traduz como os pobres de espírito ou os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. E eu me despeço de você aqui no sítio arqueológico de Hirbert Qumran, desejando que você seja realmente um encurvado no espírito, um Anavei Ruach, aquele realmente que Deus sopra, ele ouve a voz e obedece. Porque se você for assim, eu espero que eu também seja, nós dois seremos bem-aventurados. Que a graça de Deus esteja com você. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu like, ativar o sininho de notificações e compartilhar com seus amigos. Até o nosso próximo encontro.
Little Agnieszka grew up in beautiful countryside in southern Poland. A big green forest stood on one side of her house. A green meadow with pretty white daisies and pink and purple wildflowers stretched out on the other side of the house. Agnieszka loved nature, but she was easily frightened. She didn't like the dark. Strangers were scary. Her family had cats, dogs, and chickens, but she was scared of them. She was especially terrified of mooing cows and gobbling turkeys. Fortunately, no cows or turkeys lived at her house. But a flock of turkeys did live in the yard of a farmhouse that she passed on the way to school. Agnieszka loved school, and she loved walking to school. One morning, she skipped along the road to the village and turned the corner to school. A few steps later, she saw something that filled her with horror. She stopped in her tracks. Dozens of gobbling turkeys were wandering on the road. The birds were enormous, and they made a loud, scary racket. Agnieszka looked to one side of the road, a rushing stream. She couldn't walk through it. She looked to the other side. More gobbling turkeys were walking in a ditch and strolling in the adjacent meadow. She couldn't walk there. She looked beyond the meadow. The gate to the farmhouse fence was open, and the yard was empty. The turkeys had escaped from there. Agnieszka was trapped. She couldn't go to school because of the gobbling turkeys. She couldn't go home because then she would be late for school. She sat down on the road to hide from the turkeys. "God, help me," she prayed. Opening her eyes, she saw an elderly man riding a bicycle toward her. The man wore dark gray clothes and a dark gray cap. His bicycle was dark gray. He was coming from the direction of the school. Fearlessly entering the flock of gobbling turkeys, he energetically waved his arms and shouted, "Shoo! Shoo!" The turkeys gobbled even more and made a frantic dash toward their yard. Feathers flew, and the screech of the gobbling turkeys was deafening. Agnieszka was surprised that the stranger wasn't scared of the turkeys. She had never seen him before, but she wasn't afraid. He looked sort of familiar. As the old man rode past her, he said kindly, "It's all right now." Agnieszka's mouth dropped open in amazement. She looked at the turkeys gobbling back in their yard. She looked back at the road to wave at the old man. He had disappeared. Agnieszka happily ran to school. She wasn't even late. The turkeys never invaded the road again. Agnieszka has always remembered God's answer to her frightened prayer. Now the mother of 2 children, she tells them how the stranger scared away the turkeys. "I don't know whether he was an ordinary man or an angel," she says, "but I know the victory came from God. I was able to survive the turkeys with God's help."
de mim, ó Salvador, pois teu querer será minha lei. Servir-te-ei, Senhor, teu grande amor desejo provar e tua graça manifestar. Junto de ti desejo ficar. Eu venho a ti, Senhor. Medo da morte nunca terei. Perto de mim sempre estarás, pois ao teu lar um dia eu irei. Tu me receberás. Junto de ti desejo viver. Junto de ti eu vou combater. Junto de ti vencer ou morrer. Eu venho a ti, Senhor. Jesus, não mais serei feliz se um dia te perder. A dor não mais irá passar. Não sei que mais posso eu sentir, que mais posso eu fazer. Viver sem ti é chegar ao fim. Por vezes sinto calma em mim, por vezes sei que estás aqui. Nunca pensei chorar assim, Senhor. E quando olho azul do céu, sinto a saudade de te amar. Sonhar que um dia te encontrarei outra vez. Procuro a paz que um dia achei, quando ao teu lado então fiquei, e aprendi a não ter temor. Procuro o amor que me guiou,
nosso Deus, onde tantos sábados estive na vossa companhia e estivemos juntos uns com os outros. Mas há também este misto de tristeza pelo facto de contemplar e ver estes bancos completamente vazios. Eu tenho ao meu lado hoje o primeiro ancião da igreja, o irmão Celestino, e tenho lá ao fundo outras duas pessoas, dois irmãos, que estão na parte técnica para a transmissão deste culto de adoração ao Senhor. Eu quero dizer-vos, irmãos, que apesar dos distanciamentos, apesar das contingências, apesar de estarmos a sofrer pela pressão deste confinamento, a verdade é que temos estado juntos, porque os filhos de Deus estão sempre juntos quando estão com Jesus. É Cristo quem nos une. É a palavra de Cristo também quem nos une. E esta manhã eu tenho o privilégio de abrir a palavra de Deus e de dizer-vos que bênção podermos ter de facto o Santo Livro de Deus. E através dela Jesus pode realmente visitar-nos, porque Jesus é o centro de toda a Escritura. Eu hoje gostaria de falar-vos dos desconhecidos de Deus. Não é este o tema desta pregação. O tema é ou tudo ou nada. Mas a Bíblia está repleta de personagens cujos nomes e vidas ficaram para sempre gravados na história, para exemplo nosso e para nossa inspiração também. Por exemplo, homens, mulheres e crianças, pessoas anónimas cujos nomes nós não conhecemos, mas que se tornaram importantes na história do universo, na história do mundo, na história da Igreja, na história bíblica. O que dizer, por exemplo, da esposa de Noé, esta sobrevivente do dilúvio, juntamente com seus filhos, com seu esposo Noé, mas nós não sabemos o nome dela. O que dizer, por exemplo, da serva de Naamã? Também não conhecemos o nome desta serva que teve uma importância tremenda na vida daquele homem Naamã. O que dizer da viúva de Serepta? O que dizer de Sunamita que serviu Eliseu? Não sabemos o nome de nenhuma destas. Que dizer, por exemplo, do endemoniado gadareno, a mulher samaritana, a viúva de Naim, a mulher cananeia, o filho pródigo, a viúva pobre e as suas 2 moedas, o centurião de Cafarnaum, o etíope mordomo da rainha Candace e tantos outros cujos nomes nós não temos, nós não conhecemos, mas que a sua história, a sua experiência de vida tem sido, ao longo dos séculos, uma inspiração para milhões e milhões de vidas, para mim e para ti, meu querido irmão, minha querida irmã. Fazem todos eles parte do conteúdo da história bíblica. No entanto, conhecemos a história deles sem saber o seu nome. E esta manhã, eu quero falar-vos de um desses personagens desconhecidos, anónimos. Um dos anónimos de Deus, sim. E era apenas um menino que foi conhecido por um único gesto, mas que através desse único gesto ele beneficiou a humanidade naquele tempo, ou uma grande multidão naquele tempo, e continua a abençoar
a humanidade do tempo de hoje pela experiência inspiradora que ficou relatada. Eu gostaria, se puderem, que abrissem as vossas Bíblias no capítulo 6 do Evangelho de João. Capítulo 6 do Evangelho de João. E vamos ler a partir do versículo 1 em diante. E depois disto partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. E Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobrejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Meus queridos irmãos, amigos, quando nós lemos este episódio, geralmente olhamos para o milagre em si que aqui foi realizado e que de facto foi um extraordinário milagre. Um dos maiores e mais importantes milagres realizados por Jesus Cristo. Mas hoje eu quero convidar-vos para que olhemos de forma diferente. Possamos ver todo este episódio num outro contexto, de uma outra forma. Jesus, em qualquer ação da sua vida, ele deixava sempre uma lição, uma mensagem, um ensinamento. Nos milagres que realizou, Jesus fazia questão de trazer sempre à tona uma lição para a vida humana e que isso se perpetuasse através dos tempos. Ali nós vemos uma multidão. Não sabemos quantas pessoas seriam, mas através do versículo 7 podemos ter uma ideia do elevado número de pessoas que ali estavam. Também o versículo 10, neste texto, nos dá exatamente essa ideia. No versículo 7 é-nos dito que Filipe referiu o seguinte a Jesus: 200 denários de pão não bastariam para alimentar toda aquela gente. 200 denários. Era o salário durante 6 meses para um trabalhador. Daria, sem dúvida, para comprar muito pão. Alguém fez os cálculos e concluiu que talvez se pudesse, com 200
denários alimentar cerca de 2.000 pessoas. Mas estavam ali certamente mais de 5.000 pessoas, porque no versículo 10 nós lemos que apenas homens eram 5.000. E não estão incluídas, pois, as crianças e as mulheres. Mas vejamos a reação de Filipe. O raciocínio de Filipe: não faz sentido comprar pães para alimentar esta multidão. Este foi o seu raciocínio. É muito dinheiro. É impossível alimentar esta multidão porque não temos recursos, porque não temos condições. Este é um raciocínio lógico. Mas reparem no que acontece a seguir. A seguir aparece André. E André diz: olha, está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que significa isto para tanta gente? E realmente era muito pouco para tanta gente. Mas reparem na atitude dos 2 discípulos. Em primeiro lugar, Filipe parece preocupado em explicar a lógica humana. E pela lógica era realmente impossível entender, ou melhor, atender à necessidade daquele momento. André manifestou-se preocupado com os recursos que existiam naquele momento. E com os recursos que havia, 2 pães, aliás 5 pães e 2 peixes, não era também possível atender às necessidades, resolver aquele problema. Filipe e André representam de alguma forma a reação e a atitude de tantos de nós perante as dificuldades e os obstáculos da vida. A lógica nem sempre é contrária à fé, porque encontramos muitas vezes lógica nas experiências de fé. Mas a lógica sem fé esbarra-se quase sempre na descrença e no ceticismo. Reparem então na atitude de Jesus, e esta é sem dúvida a mais importante. Ela é contrária ao raciocínio lógico de Filipe, que estava concentrado apenas no argumento lógico. Ela é contrária também ao raciocínio de André, que apenas estava preocupado em mostrar a impossibilidade pela falta de recursos materiais. Meus queridos irmãos, a lógica de Deus é diferente. É diferente da lógica humana, porque ela está baseada no princípio fundamental do amor e da dádiva. Amor e doação é o princípio fundamental da lógica divina. E se lermos em João capítulo 3, versículo 16, e vós conheceis até de cor este texto, ali nós podemos compreender exatamente aquilo que acabei de dizer. Amor e doação é o princípio fundamental da lógica divina. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou e Deus doou. Este é o fundamento da lógica divina. Irmãos e amigos, Deus não está refém de qualquer limitação para realizar os seus planos na minha vida, na tua vida. Para Filipe não havia solução, e Jesus revela que Ele é o Deus do impossível. Deus tem sempre uma solução para o teu caso, para a tua vida, seja ele qual for.
Deus tem sempre a solução. O que é certo é que muitas vezes nós não vemos os nossos problemas, as nossas dificuldades serem ultrapassadas. Essa é que é a razão. Porque sobretudo e acima de todas as coisas está sempre a vontade de Deus. Mas isso não significa que Deus não tenha a solução. Porque Deus é onipotente, Deus é onipresente e Deus é onisciente. E para além de todos esses atributos que acabei de citar, diz a palavra de Deus que Deus é amor. Cada um de nós tem as suas limitações, vive talvez com as suas fraquezas e também com as suas fortalezas. Vivemos com as nossas dificuldades e deficiências, mas cada um de nós, com tudo isso, precisa de compreender que Deus nos ama, apesar dessas fraquezas, apesar dessas deficiências, apesar dessas dificuldades, e que Deus nos ama por causa dessas deficiências, dessas fraquezas e dessas dificuldades. Mas o seu amor e a sua dádiva vêm para trazer correção e para trazer restauração à vida humana. Jesus dizia: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E então nós podemos dizer que Jesus foi o grande multiplicador das bênçãos para a nossa vida. Que o milagre realizado naquele dia por Jesus, hoje pode realizar-se a qualquer momento também na minha vida e na tua vida. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, Deus tem um plano para a vida de cada um de vós. E esse plano é um plano grandioso porque é um plano de salvação. Deus não depende dos nossos recursos para realizar o seu plano na nossa vida. Às vezes nós pensamos que sim. Às vezes nós pensamos que temos que atingir determinado patamar na nossa vida espiritual para que possamos passar a receber as bênçãos de Deus. Mas a Bíblia, o Evangelho, ensina precisamente o contrário. Que Deus está à porta, que Deus bate, que Deus quer ter um encontro conosco, porque Deus quer ajudar-nos nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades. Reparem no que acontece quando André diz: há aqui um menino que possui 5 pães e 2 peixinhos. Jesus podia ter dito: o que é que são 5 pães e 2 peixinhos? Olha, deixem ficar isso com o menino. Pelo menos ele vai saciar a sua fome. Pelo menos ele ficará satisfeito. Não foi essa a atitude de Jesus, pois não. Não. Jesus recebe tudo. Tudo. Tudo que o menino tinha para oferecer. Era pouco, sim, mas era tudo. E tudo é o suficiente também que nós podemos dar a Jesus. Tudo. Não se sabe nada a respeito deste menino. Ele é totalmente desconhecido. Não sabemos o seu nome, não sabemos o nome dos seus pais, não sabemos onde morava, não sabemos quase nada a respeito dele. Sabemos, por exemplo, que ele era pobre, porque o pão que ele tinha era o pão que geralmente as famílias pobres usavam para as suas refeições, o pão. Mas a única coisa que importa saber é que ele deu tudo. E quando se dá tudo a Jesus, ele multiplica, ele transforma em bênçãos. Talvez por isso um dia Jesus, respondendo à pergunta: quem será o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio dos seus ouvintes e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. E concluiu: o maior no reino dos céus é aquele que se tornar humilde
como esta criança. No relato que estamos a analisar, ressalta, acima de tudo, a atitude desta criança. Como eu disse, ela dá tudo, tudo o que tem. O total desprendimento vemos aqui. Ela dá sem tristeza da perda, mas com alegria pela bênção da partilha. Quantos de nós, no nosso dia a dia, pensamos na bênção da partilha? E eu gostaria de abrir aqui um parênteses e para saudar uma iniciativa desta igreja. Eu sei que no domingo passado aqui estiveram por aqui passaram com com todos os cuidados de distanciamentos e etc. Por aqui passaram 73 pessoas em busca de uma refeição. Eu sei disso. E eu digo graças a Deus por isso. Esta é a generosidade em ação. Esta é a bênção da partilha, de partilhar com os outros. Eu sei do trabalho que a ADRA desta igreja e das outras igrejas, mesmo aqui ao lado na igreja da Baixa da Banheira também, eu conheço o trabalho que têm feito. Eu sei do número elevado de pessoas e de todo o esforço que está a ser feito. Aqui há dias contava-me uma irmã da ADRA, da Baixa da Banheira, ela dizia-me: pastor, veio aqui um senhor e veio trazer uma oferta. Ele deixou-nos, reparem bem, ele deixou-nos géneros alimentícios que vão dar para mais de 3 meses. Para mais de 3 meses. É impressionante como Deus coloca no coração das pessoas esta intenção de partilha. Esta é a bênção que todos nós podemos ter em nossa vida. Partilhar uns com os outros. Porque quando damos, recebemos. Porque quando damos, Jesus multiplica. Quantos de nós já pensamos que o segredo da vida é dar tudo? E é dar tudo, tudo mesmo, a Jesus. Na nossa vida com Deus, temos a tendência sempre de reservar alguma coisa para nós próprios. Mas o que o Senhor quer é tudo. Fazer uma entrega a Deus completa não é entregarmos tudo o que temos, mas tudo o que nós somos, sem reservas. Eu tenho uma pergunta hoje para fazer-te, querido irmão, querida irmã, uma pergunta a cada um de vós. O que é que tu ainda não entregaste a Jesus? O que é que ainda reservas para ti e que precisa de ser entregue? O que é que eu preciso dizer esta manhã é que toda a tua vida precisa de estar nas mãos de Deus. E eu pergunto ainda, tens a certeza que todo o teu ser, a tua vida completa, como se costuma dizer, corpo, vida, alma e espírito, tudo isso pertence a Deus? Eu não estou a falar de coisas materiais, estou a falar de algo mais importante do que isso, que é a tua vida, que é o teu ser, que és tu próprio. É disso que esta manhã eu falo. Naquele dia e naquele lugar, Jesus toma aquele pão e aquele peixe e o abençoa, o entrega aos seus discípulos para que repartam por todos aqueles que ali estão presentes. E a bênção foi tão grande que ainda subjaram 12 cestos cheios de pão, depois de todos terem sido saciados. E tudo isso porque um dia um menino resolveu dar tudo o que tinha a Jesus. Imagine como regressaram naquele dia aquelas pessoas às suas casas. Imagine o que eles contaram uns aos outros quando vinham pelo caminho, quando se cruzavam com pessoas. Qual era o tema da conversa?
Imagine quando chegaram a casa, aos seus familiares, de que é que falaram? Regressaram fartos de pão, mas alimentados pela palavra de Deus. Este, meus queridos irmãos, o tempo que vivemos é o tempo do tudo ou nada. Este é o momento de dares tudo a Jesus. E a promessa é que Ele multiplicará as bênçãos em tua vida. Independentemente da pessoa que és. Se estás aqui a ouvir pela primeira vez, se és membro da igreja há muitos anos, nada disso importa agora. Eu hoje quero convidar-te a vires ao altar de Jesus. Mesmo aí onde estás. Se calhar sozinho, se calhar entre a tua família, entre os teus queridos. Mas eu convido-te, aí mesmo, a vires ao altar de Cristo e a depositares aos seus pés a tua vida em total consagração e entrega a Cristo. Jesus nos diz: todo o que Deus me dá, o que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Que esta manhã possamos todos compreender que Jesus não nos lança fora. Seria mais fácil despedir aquela multidão naquele dia e mandá-los embora, mas Cristo não quis assim. E pelo gesto daquela criança, Jesus fez com que todas aquelas pessoas regressassem com a multiplicação de bênçãos em suas vidas. Nós também podemos receber essa bênção da multiplicação, mas também podemos ser agentes de multiplicação, porque o Senhor também nos diz para irmos e para partilharmos o Evangelho, partilharmos aquilo que temos e aquilo que somos com aqueles que nos rodeiam. Que Deus vos abençoe, queridos irmãos. Eu gostaria agora de ter apenas uma breve oração, pedindo a Deus que realmente nos ajude na nossa entrega total. Inclinemos a nossa fronte para orar. Senhor Deus e Pai, esta manhã, tal como aquele menino, também queremos entregar tudo nas Tuas mãos. E queremos dizer, Senhor, que nós Te pertencemos. E queremos, Senhor, pedir a Tua bênção, a bênção do Teu Espírito para a nossa vida. O que for preciso mudar, transformar, corrigir, modificar, Senhor, então, que se faça a Tua vontade na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Louvai ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado pela mensagem, pastor. Devíamos usar esse salmo David nas nossas vidas diárias, porque, graças a Deus, no nosso distrito, durante essa pandemia, apenas tivemos um problema, e esse problema foi sarado. Graças a Deus. Também Deus é bom, porque, conforme disse o pastor, a igreja envolveu-se, mobilizou-se para poder ajudar as famílias existentes. E isto realmente uniu a igreja. É o que o pastor dizia, mais de 70 e tal famílias são assistidas nesta igreja. Também os jovens não quiseram estar a sós. Disseram também que nós estamos aqui. É o que o pastor dizia. Os jovens, como soldados leais a Deus, organizaram-se e todos os domingos, às 12 horas, dão aproximadamente 70 refeições aos mais gananciados. Que Deus seja louvado. Para assim, nesse espírito da mensagem que nós ouvimos, vamos todos terminar o nosso culto com o hino 283. O meu querer
para sempre.